Toda vocação sacerdotal é um grande mistério, um dom que supera infinitamente o homem. Este pensamento é do Papa João Paulo II. Hoje, no programa Mais Destaque, vamos começar a falar de onde tudo começou. Na cidade de Conceição da Aparecida, localizada no sul do estado de Minas Gerais, residia o casal Pedro Ságio Filho e Solange de Castro Ságio, em uma casa onde moravam seus 12 filhos, que aprenderam a tratar a todos com carinho, ter respeito de um para com o outro e aprenderam a ter coragem de lutar, mostrando que as dificuldades em certas circunstâncias da vida não é motivo para ser desonesto. O nosso entrevistado do programa Mais Destaque já morou por um período de 10 anos na cidade de Santo André, São Paulo, juntamente com alguns de seus irmãos. Como a maioria de todo jovem que deixa a terra natal em busca de sonhos, com ele não foi diferente. Já trabalhou em uma empresa multinacional francesa por um período de 6 anos e cursou, nesta época, a faculdade de História. Com tantos compromissos em uma cidade grande, trazia consigo o costume de sua vivência familiar da cidade do interior, principalmente de sua educação religiosa. Inclusive, foi catequista em Santo André, São Paulo. Hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida religiosa de Padre Carlos Ságio, o Padre Ságio, pároco da Matriz São Pedro Apóstolo, em Alfenas, que este ano está comemorando 20 anos de sua ordenação. Agradecemos sua presença, Padre Ságio, em estar conosco no programa Mais Destaque pela TV Alfenas. É uma alegria, minha gratidão de estar aqui, nesta TV, de estar nesse programa, falando um pouco da minha vida, da minha história, desses 20 anos, onde procurei a cada dia, a cada momento, dar o melhor de mim para o bem da igreja. E estou aqui à disposição para as suas perguntas. Obrigado, Padre. Como foi a sua trajetória de vida antes de se tornar um sacerdote, Padre? Uma vida normal, né? Você já descreveu aqui a história da família, como um jovem normal e trabalhando desde pequeno. Trabalhei na roça, depois fui ganhar vida em São Paulo, estudar. Sempre a experiência religiosa foi marcante. Namorei, experiência de qualquer jovem, né? Aí do mundo. E isto foi amadurecendo na minha vida, este chamado, né? Aquele chamado que Deus faz, você vai amadurecendo, vai discernindo. E esse discernimento, ele não acontece de uma noite para outra, ele vai tendo altos e baixos, com as suas crises, faz parte do amadurecimento vocacional. Claro que a gente teve, assim, pessoas, padres, que eu conheci, que foi fundamental nesse despertar vocacional e nesse descobrir o chamado de Deus. Perfeito. Ô Padre, mas que dia, quando o senhor descobriu sua vocação? Então, eu penso assim, que não existe um dia e uma hora, né? Deus desce, fala e você responde. Eu acho que você vai tendo intuições, né? Esse chamado são intuições que vão acontecendo na nossa vida e que ao longo do tempo você vai amadurecendo, né? Eu penso que vai cultivando, como o agricultor que cultiva a terra, primeiro ele ara, depois gradeia, põe adubo, depois planta. Assim é o coração humano. Claro que se você sente esse desejo, em princípio, às vezes é um caso assim, vamos supor, você encanta pela a roupa do padre. É uma maneira de Deus falar com a gente. Sim, sim. Né? Eu tenho um amigo que hoje é bispo de Piracicaba, interessante.
ele conta que ele morava em Pádua, na Itália, e passou lá um padre, promotor vocacional, procurando vocações. E andou, ficou na casa dele, andou o dia inteiro e não achou ninguém que quisesse ser padre. E chegou em casa cansado e falou isso para os pais. E ele estava perto. Ele tinha 12 anos. Ele disse, ficou com dó. Oh, mas ninguém quis, eu vou ser padre. E hoje ele é bispo. Então, as razões como Deus nos fala na nossa vida, são razões assim que a lógica humana, a matemática, ela não é capaz de entender. Só dentro de um contexto de fé e de resposta que nós vamos olhando para esse Deus e a história vai te amadurecendo. Eu acho que esse discernimento ele é por toda a vida, né? É claro que você ordena padre, você já passou por um período de estudo, de formação, de acompanhamento da igreja. Agora, a sua vocação, ela é um eterno cultivo, porque senão você desmorona, você perde o encanto. E quando você perde o encanto na vida, aí você se torna um peso para você e para aqueles que você encontra na estrada da nossa existência. Perfeito. Como ocorreu, padre, o processo de sua formação sacerdotal? O senhor já foi franciscano, é isso mesmo? Fui. Na verdade, eu tenho um amigo meu que é bispo de Umuarama, Dom João Mamed, um grande amigo, Frei João Mamed, e depois bispo. Eu fui para Santo André e fui trabalhar numa comunidade de franciscano, que tinha uma experiência muito bonita. Trabalhava nas favelas, era o trabalho com a catequese, e eu fui integrar esse trabalho. Na década de 80, onde o ABC estava todo no trabalho das comunidades de base, né? E eu conheci esse freire, ficamos amigos, e ficando amigo eu fui participando lá da vida do seminário, não como seminarista, mas tinha uma comunidade onde a gente almoçava, convivia, e esse processo também foi fundamental para mim escolher a vida religiosa. Na verdade, eu queria ser só irmão, queria trabalhar com educação, trabalhar nas favelas, e encantei por esse trabalho, sobretudo com a vida de São Francisco, a simplicidade dele, a vida que ele entregou a Deus, renunciando toda a soberba, a prepotência, né? E se colocando, sendo resposta para o mundo de hoje, né? Então nós fomos amadurecendo, eu fui estudando, e eu entrei na ordem, eu fiquei 7 anos, fiz o noviciado, fui frei, né, usei hábito, mas depois, quando chegou que eu entrei para a teologia, eles me pediram que eu fosse padre. Na época, a Diocese de Guaxupé tinha muito pouco padres, foi em 92, 91, faltava padres aqui. Hoje, graças a Deus, tem muitos sacerdotes. E aí, falei, não, se for para mim ser padre, eu vou ser padre diocesano na minha diocese, que falta vocações. Então eu conversei, na época o bispo era Dom José Geraldo, que estava chegando, e aí em 92 eu vim para cá, já no 3º ano de teologia. Eu fui estudar em Ribeirão Preto e trabalhar na cidade como vocacionado, seminarista, na cidade de Capetinga. Depois eu fui ser padre lá. Perfeito. Depois de ordenado, padre, como iniciou sua caminhada sacerdotal até chegar os dias de hoje? Poderia fazer para nós uma pequena retrospectiva, padre? Então, eu me ordenei, na verdade, eu estava na cidade de Goianás, um distrito perto de Santo Tomás de Aquino, no 4º ano de teologia. Sim. E o Dom Geraldo tirou o padre de lá, foi transferido para Jacuí, e ele me incumbiu de assumir a paróquia de São José da Capitinga. Eu ainda era seminarista, em junho. Em agosto, 19 de agosto, eu ordenei diácono. E ali eu já assumi a paróquia. Depois eu me ordenei padre em 21 de abril de 95. Fiquei por 5 anos em Capitinga como pároco. Lá nós desenvolvemos um trabalho bonito de formação, de estruturação da paróquia. Quando foi em 98, Dom Geraldo me deu um desafio, que foi ir para Poços de Caldas. Lá tinha um terreno baldio que a diocese tinha ganhado e tinha um contrato que, se não construísse nada, a diocese ia perder. Tinha mandado outros padres lá, não quiseram,
E o Dom Geraldo me consultou se eu topava esse desafio. E eu disse que sim, que eu era padre para servir a igreja, a diocese. E eu fui para Apóstolos em 98. E lá nós desenvolvemos, foi fundada a paróquia São Paulo Apóstolo. E lá nós desenvolvemos um trabalho de formação pastoral e a estruturação da paróquia. Nós fizemos a igreja em 6 meses, uma igreja para quase 1000 pessoas. Também a casa paroquial, o salão, depois as capelas, São Pedro, Santa de Virgem. E eu fiquei lá em 8 anos e meio. Sim. Aí, em 2006, foi criada a paróquia Sagrada Família em Carmo do Rio Claro. E o Dom José Geraldo me pediu que eu assumisse também sem nada, sem casa, sem carro, sem povo também, porque não era paróquia. E para lá eu fui. Fiquei lá 6 anos e meio e depois, em 2012, agosto de 2012, me pediu que eu viesse aqui para a paróquia São Pedro realizar o trabalho que está sendo feito até agora. Hoje nós estamos conversando no programa Mais Destaque com o Padre Ságio, pároco da Matriz São Pedro Apóstolo. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Mais Destaque. Hoje o nosso convidado é o Padre Ságio, pároco da Matriz São Pedro Apóstolo em Alfenas. Atualmente, o senhor é pároco da Matriz São Pedro Apóstolo em Alfenas, padre. O que sentiu quando chegou a esta comunidade? Bom, eu fui muito bem recebido. Eu sou muito feliz aqui em Alfenas. É uma cidade gostosa de viver, um povo muito bom. E havia um desafio, porque a antiga matriz, hoje chamada Capela de São Pedro, era muito pequena, Sim. pequena, cabe 278 pessoas. E aquilo me angustiava muito, né? Então eu pensei, ampliar, nós não tínhamos como, devido ao espaço, o terreno, e a rua lá é muito próximo da porta, não tinha como. Aonde construir? Havia uns terrenos lá no Oliveiras que os antigos párocos vinham pagando e que ainda tinha uma dívida até 2020. E esses terrenos era da paróquia, tinha um salão também que começaram a construir em 2002, que estava parado, e coube a mim resolver essa problemática. Então nós quitamos esses terrenos, o salão também era longe da igreja, não havia essa compreensão de uma paroquialidade, porque você só cria paróquia, é que nem a galinha, ela cria o pintinho se ela está em roda dele. Sim. Ela cisca, dá alimento. A paróquia, não obstante, a igreja hoje pede para ser uma rede de comunidade, mas ela tem que ter a sua centralidade na matriz. A festa tem que acontecer do lado da matriz. Quem está na festa tem que olhar a igreja e ver, isso aqui é a minha mãe. Sim. Criar essa pertença. Não havia. Cada capela, havia as capelas, e cada capela funcionava assim de forma como que independente, com as suas festas, com a sua economia. Então, o que nós fizemos? Nós centralizamos a economia, que é um desejo, é um pedido da cúria, não é do padre. Centralizamos a economia, criamos a ideia de criar essa paroquialidade, fazer uma festa do lado da igreja e fazer uma matriz. Como? Não tinha dinheiro? Então nós você só faz omelete quando tem ovo. Sim. Aí eu falei, nós temos que se virar nos 30. Então nós fizemos com a aprovação do bispo diocesano, com a aprovação do conselho paroquial, não foi feito nada da minha cabeça, foi feito tudo dentro da legalidade que a diocese exige. Nós tivemos as autorizações, fizemos as permutas e nós compramos 14 lotes lá em cima, no residencial Júlio Alves. Lá é um lugar estratégico. Diz que o passarinho ele faz o ninho no galho mais alto da árvore, né? O passarinho não faz ninho embaixo, ele procura o galho mais alto. E a matriz São Pedro hoje, ela fica no ponto mais alto
da paróquia. Ela é como que um ponto de referência. Nós temos lá o relógio, nós estamos acabando de colocar agora, colocando a cúpula lá em cima, vai pôr uma cruz, para que todas as famílias que olham, vai ver a mãe dela lá, que é a nossa matriz. E eu comecei, muita gente não acreditou, que falava que eu ia ficar 50 anos, outros diziam que eu nunca ia encher aquela igreja, né? Eu acho que é normal, porque eu estava chegando, ninguém me conhecia, isso é um processo normal. Criar uma festa dá credibilidade, colocar uma marca, profissionalizar, porque não havia e não há, não é só aqui, em outros lugares também. Às vezes se faz as festas, mas não tem essa preocupação, né, de profissionalizar, fazer uma coisa como o mercado faz, né? Sim, sim. Uma empresa. Então, nós criamos. No primeiro ano investimos, você não tem retorno se você não investe. Se você não investir em câmera, a tua televisão vai ficando para trás. Então nós investimos em shows, modernizamos, fizemos um espaço, aquele negócio de barraca, fazer tudo improviso também não funciona. E comecei o trabalho. Então, eu, em vez de esperar ganhar o dinheiro para fazer a igreja, o que eu fiz? Comecei a igreja para ganhar o dinheiro para fazer a igreja. E isso empolgou a comunidade. Então, nós fizemos aquela igreja em 8 meses, né? Uma igreja para 1.100 pessoas. E hoje a Paróquia São Pedro está num estágio muito bom. Nós estamos aí com uma participação muito boa, a presença do povo. Aproximadamente nós temos 900 pessoas que trabalham diretamente na paróquia. Eu tenho o meu vigário paroquial, o Padre Paulo, que penso que é uma benção, o trabalho dele lá com a gente, veio somar, né? Então eu vejo assim a Paróquia São Pedro hoje num estágio bom. E nós estamos aí preparando para colocar as pedras ali na escadaria, e o próximo passo é construir as salas de catequese. As salas e futuramente, quem sabe, uma casa paroquial mais próximo lá da igreja. De forma que, como eu sinto hoje na Paróquia São Pedro, sinto bem, feliz, sou feliz de ser padre lá, sou feliz de conviver com aquele povo bom e espero que nós continuemos aí juntos, carregando essa cruz da vida, que quando a gente é feliz e quando estamos felizes, a vida se torna mais leve. Tá certo, padre. O que representa o sacerdócio para o senhor, padre? Ser padre é fascinante. Ser padre você tem que, para mim, olhar naquilo que Jesus Cristo fez. Lavou os pés e serviu. Ser padre não é ter status. Ser padre não é ser chefe. Ser padre não é construir. Uma igreja faz parte da nossa missão. Mas ser padre é você não estar na frente nem atrás, mas no meio do rebanho, junto, enxugando as lágrimas, sorrindo, celebrando. Eu penso que ser padre é você levar as pessoas a ser feliz e sentir o perfume de Deus nessa vida tão maluca que nós estamos vivendo, de tanta amargura, depressão, tristeza, violência. Eu penso que o padre, ele deve ser um homem de Deus. Eu penso que o padre tem que ser um homem que reza. Se ele não rezar, ele vai virar um funcionário do sagrado. Ele vai se tornar e vai ser engolido por esse mar de tanta maldade que nós vivemos hoje. E aí nós vamos ficando vazio, azedo, infeliz. Então o sacerdote, ele tem que se configurar a Cristo. Eu penso que o padre que não gasta o joelho e os dedos no terço, pedindo a Nossa Senhora Aparecida, ele corre o perigo, eu tenho muito medo disso, de ser um padre infeliz, de ser um padre triste, de ser um padre preguiçoso, de ser um padre funcionário do sagrado, de ser um padre que não tem amor naqueles que encontram caído pelas margens da vida. Eu penso que o samaritano, o texto do samaritano, deve ser o espelho da nossa caminhada. Ser padre para mim é isso. Tá certo. E é difícil, não é fácil não. Tem hora que dá vontade de deixar, tem hora que dá vontade de desanimar. Humano, né?
A fragilidade humana, ela bate. O que bate na nossa porta? Vai a tentação. O pessoal, o padre tem tentação. Às vezes fica só no lado sexual. Eu acho que é o lado mais fácil, que é a escolha da gente ser padre. Eu acho que a maior tentação é a tentação da preguiça, da soberba, do desânimo. Por isso o padre tem que agarrar nas mãos de Deus. Mas, em sua opinião, padre, quais são os desafios que um padre enfrenta na atualidade? Eu acho que o grande desafio, até ontem eu estava falando isso com os casais, né? O grande desafio é dialogar com esse mundo. Dialogar com o mundo do Zap Zap, com o mundo da tecnologia. E ir ao encontro, né? Eu celebrei na rua ontem, depois nós tomamos um chazinho, todo mundo lá. Tirar o padre, aquilo que o Papa Francisco disse, tirar o padre da sacristia e colocar ele na rua, na família. Eu acho que o grande desafio, porque na nossa cabeça, às vezes ser padre está lá dentro da sacristia e rezando missa. Essa é uma parte. Agora, o Papa está dizendo, sai da sacristia, sai da igreja, essa igreja que vai às periferias. Periferias existenciais. No mundo que nós vivemos hoje, de tanta angústia, drogas, violência, família destruída, como que é ser resposta? Por isso você tem que ter muita convicção da sua vocação, você tem que ter trabalhar muito a sua fé e cultivar no teu coração a gratuidade da vida. Senão você não aguenta, você é mergulhado nesse vulcão que vem em cima da gente com toda a força. Padre, o senhor relatou tão bem, mas como é completar 20 anos de sacerdócio? Quais sentimentos tomam conta do seu coração neste momento? Olha, meu sentimento é de gratidão a Deus. Tem hora que eu pergunto, não sei por que Deus me escolheu. Eu convivi com gente assim, muito mais inteligente do que eu, muito mais sábias, e com mais dons, né? Então, primeira coisa, agradecer a Deus pelo chamado, pela escolha. Isso eu tenho gratidão. Depois, esses 20 anos, as pessoas que eu encontrei, que foram minhas Verônicas e meus Sirineus, que enxugaram minhas lágrimas, que me ajudaram a carregar a cruz. Eu tive grandes amigos, uns já morreram, né? Padres, leigos, as paróquias que eu trabalhei. O sentimento de que o sacerdote, ele não é o fato de você ordenar que você se torna um super-homem. Então, nesses 20 anos eu procurei ser amigo, ser humano. Eu falo com o povo da minha alma, do meu coração. Eu falo com o meu povo, com a minha gente, olhando nos olhos. Então, isso me fez ser um padre muito feliz e muito próximo das pessoas. Eu procuro ser próximo. Claro que a gente tem um temperamento forte, né? Eu sou descendente aí de italiano, procuro cobrar muito de mim naquilo que faço e das pessoas que trabalham comigo, mas eu sou grato a Deus, às pessoas, à igreja, e só tenho que agradecer esses 20 anos por onde eu passei, onde eu trabalhei e chegando até aqui. Perfeito, padre. Padre Sérgio nos explicando tão bem, e aparentemente a gente nota que ele tem uma veia poética muito grande, mas isso a gente vai ficar sabendo logo após o intervalo. Nós estamos de volta com o programa Mais Destaque. Hoje o nosso convidado, o Padre Sérgio, pároco da Matriz São Pedro Apóstolo em Alfenas. A força de um amor. Ninguém vê, ninguém pode medir. Só se encontra o real valor quando se torna a razão do existir. Padre, de onde vem esta frase? Meu amigo, o amor, ele dá sabor para tudo, né? Eu tenho uma cozinheira muito interessante. Ela é muito simples, muitos anos. Mas ela cozinha no fogão de lenha, quando eu vou para a roça, sabe?
E ela faz as coisas com tamanho amor, com tamanho carinho, que a comida fica gostosa. Então, o amor, ele tem uma força. Quando você fala em Dom Luciano Mendes, quando você fala em Dom Helder Câmara, quando você vê uma freira na Santa Casa cuidando de um doente, não por dinheiro, não pelo salário, não que aqueles que são funcionários não estão fazendo aquilo com amor, né? Mas a força do amor não dá para medir. A vida com a força do amor, ela é capaz de romper, assim, eu penso que como um açude que é segurado pelo aterro, o amor, ele é capaz de brecar tantas coisas na nossa vida. Ele é capaz de fazer a vida ficar mais bonita. Então foi isso. Quando nós montamos o nosso primeiro CDzinho, foi em 99, eu sentei com a Anaíra e a gente amarrou essa música, que é usada muito nos casamentos, né? Sim. O pessoal usa nos casamentos, porque eu penso que quando há essa força na família, na vida de um padre, no trabalho desse menino que está aí nas câmaras, no seu, a vida se torna mais bela, mais bonita. Parece que dá um perfume legal na nossa caminhada. Porque eu mesmo vou dizer para o senhor que eu fiquei conhecendo essa música, não foi aqui em Alfenas, foi lá em Montebello, por intermédio de um amigo. E ele me disse, o Padre Sá já gravou um CD, tem uma música gravada. Eu falei, senhor, mas que música? Eu não sabia que ele era compositor nem cantor. Ele falou assim, não, mas a música inclusive está em MD. Eu tenho um aparelho de MD, você poderia me emprestar essa, só para me ouvir que música é essa? E ele falou assim, pois não. Ele tem uma residência aqui em Alfenas. E o dia que ele veio, ele foi na minha casa e ele levou um MD com a música, né? Padre, eu confesso que eu achei a música maravilhosa. Viu, gente? Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer essa música, eu não sei o título dela, mas eu coloquei como A Força do Amor. É maravilhosa uma música que o Padre Ságio compôs, ele fez uma interpretação ali, narrando um pequeno texto, né, antes da gravação. É uma música linda, linda, linda. Eu me meti a cantor uma vez, decepcionei, não sou cantor. Na época eu fui convidado para participar desse CD, eu, Canair, tocava lá na igreja, gravamos para uma empresa lá de Poste Caldo, e depois até o resultado foi doado ali para a Casa de Recuperação de Drogados de Guaratinguetá, do Frei Hans. Sim. Então, mas foi muito legal, foi uma coisa boa, e essa música está dentro do contexto. Ok, padre. Gostaria que resumisse rapidamente para nós, padre. Família. O que é família? O lugar onde a gente aprende a ser gente. Um exemplo de vida. Dom Helder Câmara. Uma lembrança boa. Meu tempo na roça. Um fato importante em sua vida. Foram tantos, você quer só um? Tem vários, né, padre? Tem vários. Mas o senhor acha assim que vamos dizer esse fato? Que me marcou a morte do meu irmão. Padre. Já que o senhor está relatando isso, quando foi, padre? Há 3 anos atrás, foi assim, foi uma marca muito triste na minha vida. Certo. Lugar favorito, padre? A roça. A roça? A roça. Um sonho pessoal? Sonho é eu continuar vivendo com alegria, não ficar triste, não entristecer minha alma. Meu sonho, eu tenho muito medo de ser uma pessoa triste. O meu sonho é isso, continuar entusiasmado e apaixonado em viver, saborear os morangos que a vida me dá. Ô padre, eu deixo esse espaço para que o senhor possa deixar uma mensagem aos nossos amigos, telespectadores que estão nos assistindo. Primeiro eu queria agradecer a TV Alfenas, desde quando eu cheguei aqui, o carinho, o apoio em todos os eventos da paróquia, o tratamento carinhoso e respeitoso para comigo e a paróquia São Pedro. Eu queria deixar uma mensagem a todos aqueles que acompanham aqui a TV,
de que nós pudéssemos continuar levando as pessoas a esperança da vida. E essa esperança da vida, ela não pode brotar da iniciativa minha, mas ela brota da minha experiência com Deus. Quando nós nos deixamos mergulhar nessa experiência de Deus, nós também somos chamados a não ficar guardando isso para nós, que nós possamos também distribuir através do nosso sorriso, do nosso carinho, do nosso bom dia, da nossa fé, as pessoas que a gente encontrar. E, sobretudo, uma coisa que eu sonho, que nós sejamos uma igreja, aquilo que o Papa Francisco tem insistido conosco, misericordiosa. Que as pessoas que encontrar o Padre, a igreja, que sinta acolhido, abraçado por esse Deus que está sempre correndo atrás de nós. Muito obrigado, Padre. Agradecemos a presença do reverendíssimo Padre Ságio no programa Mais Destaque pela TV Alfenas. Ele é pároco da Matriz São Pedro Apóstolo da cidade de Alfenas. E a você que esteve conosco, até o próximo programa.